Meus queridos, meus amados, saudações pentecostais para todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu aqui, pastor Walter Bastos, vocês aí do outro lado, participando conosco, dando seu like, compartilhando com outros amigos e com pessoas. Dá tempo de você chamar as pessoas que vão participar dessa live conosco agora, tá certo? Louvamos a Deus pela sua audição, também pelo nosso irmão presbítero Diego, que está preparando esse material e enviando para vocês com muito carinho, com muito amor. Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje para a lição de número 11, cantar é mutuamente edificante. Olha que interessante, às vezes a melhor forma de começar uma reunião é cantando um louvor, né? Cantando um hino, porque a Escritura diz para nós nos reunirmos e também falando entre vós, entoando e louvando de coração com cânticos e hinos espirituais, porque os louvores chamam a presença de Deus. Mas antes de tudo, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, hoje para estudarmos o capítulo ou a lição de número 11 da nossa revista de mutualidade. Cantar é mutuamente edificante. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine para ministrar essa palavra e sobretudo, para nós vivermos, ó Deus, essa palavra para a Tua glória. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está do outro lado, assistindo essa ministração, de tal forma que nós possamos não apenas aprender, mas também praticar, porque esses são mandamentos de mutualidade para a Tua igreja. E assim oramos em nome de Jesus. E você diga amém do outro lado e amém. Bem, a lição de hoje, em cima dessa revista que nós estamos estudando, sempre gosto de mostrar para os irmãos, mutualidade, a ferramenta da comunhão. Mutualidade tem a ver com uns aos outros, de lá para cá, daqui para lá. É assim que diz, é uma via de mão dupla, né? Eu planto, eu colho, eu só não posso escolher a colheita. Posso escolher a planta, a plantação. Então, quando eu planto, eu vou colher exatamente o que plantei. Então, você não pode escolher a colheita, mas pode escolher a plantação. Então, vamos plantar coisas boas, vamos plantar conselhos, vamos plantar oração, vamos plantar abraço, vamos plantar encorajamento, vamos plantar tudo isso. Aqui, na lição número 11, está baseada no seguinte texto, Efésios 5, 18 e 19 e Romanos 14, 19. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, no conforto da sua casa. Lembrando que nós estamos ministrando essas lives na terça-feira às 20 horas, mas o dia do nosso estudo bíblico é às quintas-feiras, que brevemente nosso pastor Fábio Gama vai estar anunciando o retorno para a nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica, às quintas-feiras, 19h30, no templo, que fica, se você quiser fazer uma visita para nós, será muito bem-vindo, na Igreja Brasil para Cristo, na rua Newton Alves dos Anjos, número 213, no bairro da Vila São Sebastião, que fica ali bem perto da Vila Cléo, perto do Alto do Ipiranga. Alto do Ipiranga é um bairro muito, muito bom, muito nobre, ali perto do centro da cidade, todo mundo conhece. E quando vai deixando o bairro do Alto do Ipiranga, vai entrando na Vila São Sebastião, onde está a nossa igreja, nosso templo. Além do nosso templo, que nós temos reuniões nas terças, nas quintas e nos domingos, nós temos também reuniões nos lares, nos pequenos grupos, que você pode mandar uma mensagem aí pelo nosso YouTube, que o presbítero Diego vai responder para você onde fica o pequeno grupo mais próximo da sua casa e você pode participar conosco de uma reunião familiar. Vai fazer muito bem para você, viu? Então tá certo. Vamos ver o texto. Efésios 5, 18 e 19 diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O texto diz falando entre vós. Olha que coisa interessante. E Romanos 14, 19 diz assim: pois seguimos as coisas da paz
e também as da edificação de uns para com os outros. A edificação de uns para com os outros. Meus irmãos, o crescimento espiritual deve ser o alvo de todo recém-convertido. Né? A Escritura diz para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 de Pedro 3, versículo 18. E uma das primeiras coisas que ele aprende, né, o novo convertido, logo no início da vida cristã, são os cânticos, os louvores cantados na igreja ou no pequeno grupo que frequenta. Às vezes, algum pequeno grupo tem aquelas pastinhas, aquelas folhas de louvores para facilitar os cânticos, né, das pessoas que frequentam e não têm ainda noção da letra. Aí a pessoa vai aprendendo os louvores, cânticos, não sabe cantar muito direito, até dá uma assoviadinha de vez em quando, lembrando aquelas melodias bonitas, mas é uma das coisas que ele aprende. Aliás, muitas pessoas são atraídas a Jesus por meio do louvor. O louvor é uma grande arma de atração, vamos dizer assim, porque ele traz a presença de Deus, né? E as pessoas se sentem muito bem na hora do louvor. Mas além de ser um poderoso instrumento de evangelização, o louvor também é fundamentalmente edificante, muito edificante. Portanto, eu convido você a participar de um culto dominical conosco, na nossa igreja, nos horários das 9h30 da manhã. Todos os domingos nós temos 2 reuniões, às 9h30 da manhã e às 19 horas. E você vai conferir nossos louvores, como são espirituais, bem escolhidos, bíblicos, para que você possa orar cantando, para que você possa, como se diz, reforçar a tua fé, a tua confiança em Deus por meio dos louvores também. Portanto, quando nos esforçamos para melhorar o nosso desempenho musical, além de adorarmos a Deus com excelência, também contribuímos para edificar a fé uns dos outros, porque é bom ouvir uma boa canção, né? Bem cantada, afinada, é bem interessante. Tudo que contribui para o surgimento espiritual mútuo deve ser encorajado, principalmente o louvor a Deus. Portanto, cantar a palavra de Deus é uma das mais, vamos dizer assim, edificantes formas de promover o crescimento uns dos outros. E nós vamos agora pensar nesse mandamento de mutualidade aqui no primeiro ponto, que diz assim: o mandamento de cantar a palavra de Deus mutuamente. Quando Paulo aconselha aos crentes de Éfeso a respeito da conduta que Deus espera de cada cristão, em particular, ele também determina o seguinte: enchei-vos do Espírito. Olha que coisa interessante. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então o versículo 18 está junto com o versículo 19. Segundo o apóstolo, uma pessoa realmente cheia do Espírito de Deus deve transbordar de louvores e gratidão a Deus. Não é interessante isso? Porque a Bíblia diz: quem está alegre, cante louvores. Quem está triste, ore. Então, para cada situação tem um procedimento. No caso, quem demonstra alegria, gratidão, geralmente transforma isso em forma de louvores, de adoração a Deus. Percebamos que as palavras falando entre vós com salmos possui uma conotação basicamente didática. No original grego, observamos que literalmente essa palavra poderia literalmente ser traduzida por falando a vós mesmos com salmos. Olha que coisa. Portanto, uma reunião de adoração ao Senhor, nossa mútua fala deve ser permeada com a palavra de Deus. Ou seja, o que nós falamos uns para os outros tem que ser baseada na palavra de Deus. Cantar a palavra é uma excelente maneira
de incutir a lei de Deus em nossos corações. Então, eu costumo dizer que a oração mais eficaz que existe é aquela que a gente ora a palavra, aquela que a gente cita as promessas de Deus para Deus. Porque a gente diz para Ele que está em nossos corações aquilo que Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir sua palavra. Então, essa é uma oração baseada na Bíblia. Da mesma forma, são os louvores. Os louvores baseados na Bíblia são aqueles que destacam a fidelidade de Deus, os atributos de Deus, né? São aqueles louvores que destacam o ser de Deus. Não é verdade? Tem um muito antigo que diz: Tu és fiel, Senhor. Esse é um canto que todo mundo tem prazer de entoar, porque ele destaca um aspecto importante do caráter de Deus. Como vimos, além de adorarmos a Deus com nossos louvores, a Bíblia afirma que esses mesmos cânticos contribuem para a edificação dos irmãos. Por isso, as letras das músicas que cantamos devem ser essencialmente bíblicas. Mas com relação ao ritmo, cremos que fica por conta da preferência de cada um. Pois isso normalmente é determinado pela cultura onde cada um de nós estamos inseridos. Por exemplo, nossos irmãos nordestinos são muito influenciados pela cultura do forró, né? Na sanfona, no triângulo, que entre outros é acompanhado com o acordeon, e aí contagia todo mundo, e todo mundo acompanha batendo palmas e o compasso no pezinho, mas tudo isso são formas de entoar louvores a Deus e depende muito da região de cada lugar. Os hinos mais tradicionais, por exemplo, como aqueles contidos no famoso hinário que nós chamamos de harpa cristã ou cantor cristão, são cânticos profundamente testados, revisados, doutrinariamente falando, né? Não estou dizendo que devemos cantar somente esses tipos de hinos, mas que eles, de fato, são confiáveis do ponto de vista bíblico-teológico. Há em nossos dias músicas igualmente iluminadas pelo Espírito de Deus, eu creio sim. Mas precisamos de discernimento bíblico apurado para selecionar o joio do trigo, para separar aquelas músicas que são boas, corretas biblicamente, que exaltam o nome de Deus, porque tem muita música antropocêntrica por aí, que nós não devemos dar muita ênfase a elas não. Devemos dar mais ênfase para as músicas teocêntricas, centralizadas em Deus. Cantar, o mandamento de cantar a palavra de Deus é mutuamente edificante. Curiosamente, Jesus cita várias vezes em suas pregações os salmos. O Salmo, eu vou ler aqui João capítulo 10, só para citar um exemplo, né? Quando Jesus cita um salmo, João capítulo 10, verso 34. Olha o que diz aqui na Bíblia. Ele diz assim, ó: Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? E eu disse: Sois deuses? Essa é uma expressão que aparece nos Salmos também, né? E o verso de número 35: Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Vamos para outro exemplo, 15, versículo 25 de João. Então diz assim o texto: Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Ele está citando um salmo, né? Então Jesus citava nas suas pregações os salmos. Paulo e os demais apóstolos fizeram a mesma coisa. Atos 13, versículo 33, Atos 2, verso 26. Os salmos são essencialmente louvores, orações e também pregações cantadas. São poesias de adoração a Deus que enfatizam doutrinas, como a soberania e a onisciência de Deus. Ou o nosso dever de orar pelas nações, como está no Salmo 2.
A providência de Deus é contada no Salmo 78. E no Salmo 91 aprendemos um salmo de proteção, que nos protegemos em Deus. Estamos seguros em Deus. Então são exemplos de como os salmos nos ajudam a enfatizar verdades espirituais. Vamos para a segunda parte, né? Estamos pensando aqui sobre os cânticos que entoamos na igreja, nos pequenos grupos, nos lares, que são instrumentos para edificação mútua. O mandamento de edificar uns aos outros diz assim, escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo trata do tema da segunda vinda de Cristo como certa e iminente. E em seguida fala da necessidade que temos de vigilância para não sermos surpreendidos quando o Senhor voltar. No final de seus conselhos, ele ordenou: edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Semelhante mandamento é feito aos romanos. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que ele está querendo dizer é que nós vamos buscar somente aquilo que vai edificar, que vai construir a fé do outro. Aqui no texto original, o verbo oikodomel, que é trazido por edificar, também significa construir, elevar. Sobre o texto que nós acabamos de ler, tem um comentário da palavra oikodomel, que é uma palavra grega, que diz assim: edificação como um processo, figura de fortalecimento espiritual, crescimento, edificação. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo. Você deve procurar fortalecer espiritualmente o teu irmão. Como que isso pode ocorrer, né? Como a gente consegue fortalecer a fé do nosso irmão? Encorajar a fé do nosso irmão? Um testemunho, uma palavra de oração, uma ligação telefônica, um salmo que você envia para ele. Olha que coisa. O dicionário Vini define a palavra edificar nos seguintes termos: denota o ato de construir, formado de oikos, casa, e do demo, construir a casa. Paulo aconselha: seguimos as coisas da edificação de uns para com os outros. Que coisa edificam uns aos outros, irmãos? Dentro do contexto do capítulo 14 de Romanos, que tem uma série de conselhos, por exemplo, nós podemos citar suportar as debilidades alheias. Porque na Escritura tem pessoas que são mais fracas na fé. Então, suportar as debilidades dos outros. Não emitir juízo temerário, não julguem uns aos outros, para não serem julgados. 14, verso 13. Não ser motivo de escândalo para os mais fracos da fé, também é um exemplo do que nós podemos fazer para edificar a fé uns dos outros. Portanto, edificar mutuamente é o mesmo que ajudar na construção da vida espiritual um do outro. Um prédio bem construído tem início por meio de firme alicerce. Então, não se pode economizar no alicerce. Tem que ter as sapatas, tem que ter os ferros, as vigas. Olha, quanto ali, o mais é bom. Porque tem que ser firme, não pode ter trinca nas paredes depois que o prédio estiver alto. Então, não se economiza no alicerce. O alicerce tem que ser bem construído, depois coloca piche nele, bem com fartura mesmo, para não subir a umidade, E tudo isso aí são estratégias. Aqui em Mogi é um lugar muito úmido e a gente já pensa em tudo isso quando constrói uma casa. Então, o prédio bem construído é assim quando está em cima de um alicerce firme. E é isso mesmo, E é o mesmo que ter uma experiência real, Uma pessoa que tem uma experiência real de novo nascimento com Jesus, ele está bem alicerçado na fé em Cristo, porque Paulo disse: olha, não pode ser lançado outro fundamento qual já foi posto, e é Jesus.
Então está falando da experiência de novo nascimento. Nasceu de novo, então você tem um alicerce. Só que o alicerce não pode ficar puro, sem nada, pelado. Agora que você está em Cristo, então precisa crescer. Então esse crescimento que está em vista aqui, certo? É o crescimento. Você vai então levantar as paredes. Por isso que Paulo diz, veja como cada um edifica sobre o alicerce. Então, na sequência, vem as paredes que são construídas tijolo após tijolo. Isso está lá em 2 Coríntios 3, versículo 18. E esse tijolo após tijolo pode representar um conhecimento sobre outro conhecimento, uma experiência sobre outra experiência. E assim a gente vai edificando, né? E Deus vai permitindo você ir de um grau de glória ao outro. Então, você recebeu uma palavra, ensina para outra pessoa. Você teve uma experiência forte, edificante, passa para outra pessoa. É assim que você vai ajudando na edificação uns dos outros. Na qualidade de cooperadores com Deus, fazemos a nossa parte do trabalho em favor dos outros quando evangelizamos e discipulamos, né? Esse discipulado é o mesmo que o acompanhamento que fazemos aos novos irmãos. Por exemplo, uma pessoa recém-chegada à igreja revela aptidão para cantar, mas precisa conhecer os louvores. Ela tem desejo de cantar, cantava pagode no mundo, e ela chega na igreja, se converteu, não vai mais ficar naquela vida. Ela tem boa voz, mas então precisamos ajudá-las a aprender os louvores, né? A ensaiar, vem ensaiar conosco, aprender a ler as partituras, se for o caso, descobrir qual o seu melhor tom de voz, né? É isso. A edificação mútua ocorre justamente nessas ocasiões, quando a gente apoia o outro, encoraja, incentiva. É isso, irmãos? Esse é um mandamento. Então você que é mais velho na fé tem a obrigação, o dever de encorajar os mais novos a se envolverem também no ministério, participarem das atividades da igreja, estar junto com ele, tá certo? Vamos então para a última parte. Cantar a palavra de Deus contribui para a edificação mútua. Quando Paulo escreveu aos crentes colossenses, fez uma lista de virtudes que todo cristão deve cultivar. Olha a lista. Está lá em Colossenses 3, de 12 a 17. Entre elas, ele ordenou: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Olha, louvando a Deus com salmos. Instruir, aconselhar e cantar são ações edificantes. É verdade. Então, quando a gente vai fazer visita, sempre é bom levar um cantor junto, né? Porque às vezes a gente canta tão ruim, tão desafinado. Aí o cantor, ele ou a cantora, ô irmão, vamos cantar. Ô irmã, que canto que nós vamos fazer, vamos entoar agora? E aí o cântico vai trazer a palavra, vai trazer o desejo para orar. Me lembrei agora de uma situação envolvendo o profeta Eliseu. Ele foi convidado pelo rei Josafá para buscar a Deus a respeito de uma batalha que ia ser feita com uma nação pagã, uma nação que estava criando conflitos, né? Então, mas o rei não queria ir sem a aprovação de Deus, então chamou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu perguntou: não tem um tangedor aí entre vocês? Na linguagem bíblica significa um tocador de harpa. Não tem um levita, um cantor aí? E aí a Bíblia diz que eles tinham lá um cantor, um tocador, e o rapaz começou a entoar uma canção de louvor a Deus. E aí então veio a palavra do Senhor para ele. Não é interessante isso? Está lá no profeta, está lá no Antigo Testamento, perdão, acho que é no livro de 2 Reis. Então, meus queridos, é o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, ó. O texto diz
para nós, então, instruir, aconselhar e cantar, que são ações edificantes, fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Mas tudo isso depende de uma coisa importante, o que Paulo disse: habite abundantemente, ricamente, a palavra de Cristo no coração. Mais uma vez, observamos a ligação que há entre o verdadeiro louvor e a palavra de Deus, né? E como isso influencia as atitudes de mútua edificação. Ensinar, aconselhar, exortar, interceder, cantar, tudo faz parte, né, da nossa vida espiritual. Quem canta seus males espanta. Esse é um antigo provérbio que diz aí. Mas isso não ocorre somente com ele, né? Pois a boa música, edifica o cantor e também edifica os ouvintes. Não é somente a gente, mas os outros também são edificados. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas cantavam na prisão, todos os prisioneiros ficavam ouvindo. Quem sabe até também ali se quebrantando, né, com aqueles cânticos. E os cânticos foram tão fortes que comoveu até o próprio Deus. E houve um terremoto, né, uma manifestação poderosa de Deus, que as cadeias caíram no chão. Meus irmãos, é bem sério isso daí. Podemos evangelizar e edificar a fé dos outros, doando para eles alguns CDs, alguns DVDs de bons cantores e cantoras, né? De conjuntos musicais cristãos muito bons. Aquilo que não conseguimos incutir na mente ou no coração do outro falando, nós podemos conseguir cantando. Isso mesmo, pois uma pesquisa revelou que o louvor é a melhor forma de memorização da palavra. Está escrito que Cristo distribuiu dons à igreja, para que uns aos outros sejam aperfeiçoados. Está aqui, em Efésios capítulo 4, de 11 a 12. Então, ele distribui esses dons maravilhosos, esses talentos, esses ministérios na igreja, para que haja aperfeiçoamento uns dos outros. Aperfeiçoar é o mesmo que melhorar, aprimorar, ficar mais perfeito. Olha só. Nisto se cumpre o seguinte provérbio bíblico: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Esse aperfeiçoamento mútuo nos permite crescer em qualidade de vida cristã e nos dá segurança doutrinária, entre outras boas coisas. Jesus afirmou que a boca fala do que está cheio o coração. Dessa forma, nos concentramos, quando concentramos esforços no sentido de encher ou saturar a nossa mente da palavra de Deus, uma excelente forma de fazer isso é ouvindo bons louvores, sobretudo aqueles que cantam a palavra de Deus, né? Os pais devem criar um ambiente de louvor e adoração a Deus dentro do lar. Pois, como vimos, essa é a forma de encher o coração dos filhos e de todos que estão dentro de casa, com coisas edificantes. Com mentes cheias de Deus, é mais fácil edificarmos uns aos outros. O pastor Ademar de Campos é considerado um dos maiores compositores e cantores de música cristã do Brasil da atualidade. E a razão é óbvia: suas canções são inspiradoras, com forte conteúdo bíblico. Vamos ver um trecho de uma das suas canções, chamada Celebração da Unidade. A canção diz: falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. Por certo, provaremos a vontade do Senhor, porquanto os dias são maus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Então, isso aqui é um trechinho, né, das suas canções, que são todas elas baseadas nas Escrituras, como nós vimos. Então, meus queridos, nós vamos nos aproximando do final dessa lição de número 11.
que diz assim, ó, duas atividades no culto a Deus são fundamentais. São elas o louvor e a ministração da palavra. Tanto uma como a outra edificam a igreja de Cristo. Além do culto que prestamos ao Senhor no templo, nós podemos e devemos aproveitar o nosso tempo no resto da semana, por exemplo, lendo a Bíblia todos os dias, frequentando o nosso pequeno grupo nos lares, ou mesmo a nossa classe de EBD, visitando uns aos outros, ensinando belos hinos de louvor a Deus, né? Enfim, ensaiando, né? Ensaiando e entoando belos hinos de louvor a Deus. Enfim, ocupando as nossas mentes com coisas edificantes. Martinho Lutero compôs um hino em 1529 que até hoje é cantado em nossas reuniões, cujo título é Castelo Forte. Olha só. Milhões de cristãos em todo o mundo têm sido edificados por ele. E isso nos faz lembrar o que disse o salmista: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145, versículo de número 4. Meus queridos, essa lição de hoje foi mais assim para pensarmos a respeito de quantas coisas nós podemos fazer para edificar a fé uns dos outros, né? Eu achei interessante aqui o autor falar sobre a questão dos louvores, e nós estamos reunidos e cantamos louvores, falando entre vós, com cânticos e hinos espirituais. E também aquele mandamento de Colossenses, né? Quando ele usa aqui essa palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com cânticos e com salmos. Veja que interessante, isso é uma forma também de edificar mutuamente uns aos outros. Bem, nós estamos chegando ao final, vamos orar ao Senhor, lembrando você que todas as terças-feiras às 20 horas, nós estamos levando aqui ao ar a lição de mutualidade. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos juntos aqui falando sobre aplicando mutuamente a regra áurea. Então, a regra áurea, aquela que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, lembra que Jesus dá uma ordem para nós? E ele diz, vamos ler aqui o texto, ele diz assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como se ele resumisse a lei, são 5 primeiros livros, a Torá, e depois os 17 livros dos profetas, e diz, está tudo junto nisso daqui, ó. Se você quer cumprir a lei, faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. E o aspecto negativo diz, não faça para os outros aquilo que você não quer que os outros façam para você. Está bem? Então, na semana que vem, vamos pensar sobre isso, vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossas vidas, vamos dizer para Ele: Senhor, te agradecemos por esse tempo que passamos juntos aqui, pensando sobre edificar a fé uns dos outros, sobre, ó Deus, entoarmos cânticos e louvores que vão trazer edificação também uns para os outros. Eu sei que essa mensagem é específica para alguém, Senhor, para pessoas que têm o dom de cantar. E nós sabemos que as pessoas que têm o dom de cantar estão o tempo todo fazendo isso. Ou quando não estão cantando, estão assobiando, estão murmurando, assim baixinho, a canção, porque eles têm um coração adorador. Mas aqui no texto nós aprendemos que esse dom precisa ser usado para edificar a fé dos outros. Então o Senhor está nos dizendo que precisamos cantar louvores, cânticos que vão encorajar, que vão fortalecer, soerguer a fé dos outros. Talvez nem precisamos fazer uma pregação, apenas um cântico, e então aquilo vai ser suficiente para fortalecer a fé do nosso irmão e da nossa irmã. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir essa palavra na vida dos outros. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos.
Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Até a semana, se Deus quiser. Não esqueça de dar um like, compartilhar com outras pessoas e faça você mesmo uma visita na nossa igreja. Igreja Brasil para Cristo, na rua Newton Alves dos Anjos, 213, na Vila São Sebastião, aqui em Mogi das Cruzes. Um beijo, a paz do Senhor, até a próxima semana, se Deus quiser.